Aditivos naturais podem estimular negócios para avicultores. Eu converso agora com Jorge Almeida, supervisora de especialidades, está aqui no telão. Bom dia, Jorge. Obrigada pela participação. Bom dia, eu que agradeço mais uma oportunidade de estar aqui falando um assunto tão importante para a avicultura. Conta pra gente, o que seriam os aditivos naturais? Vamos começar com isso. Bom, para a gente começar a entrar em aditivos naturais, é interessante a gente conhecer um pouquinho da nutrição das aves, né? Então, pegando um gancho aí do vídeo que vocês apresentaram, a questão das aves poedeiras é muito importante a gente prestar atenção na cor da gema dos ovos, que é isso que vai fazer com que o ovo ele seja querido, né? Dizendo assim, pelo consumidor. Então, os aditivos é um incremento que a gente utiliza junto com a ração, né? Na ração a gente tem o milho, que ele é o principal responsável por colorar, né, fazer a coloração da gema, mas a gente também tem os aditivos, eles podem ser tanto sintéticos como naturais, para deixar essa gema com uma coloração mais aceitável pelos consumidores. E no caso desses aditivos naturais, a gente tem um aditivo muito importante, que ele é extraído de uma flor, que se chama marigold, e ele faz com que a coloração da gema do ovo fique mais alaranjada. Então é por isso que isso pode estimular os negócios para esses avicultores, é isso? Exatamente, a gente sabe ali que o mercado externo já vê com bons olhos esses aditivos nutricionais naturais, né? E aqui no Brasil também. Então, o avicultor que utiliza isso na alimentação de suas aves, ele pode ter sim um melhor mercado para os seus ovos. Agora, a sua empresa é especializada na fabricação de insumos, só para a gente entender um pouco. Isso. Hoje eu trabalho na Quintia. A gente é especialidade, a gente tem vários especialistas e nossa planta ela é especializada em produção de insumos para colocação em ração animal. Então a gente faz premix mineral, vitamínico e inclusive esses aditivos naturais para inclusão na dieta das aves. E pelo que você falou, então, para o mercado, o que importa é a coloração da gema, né? Você até mandou um vídeo para a gente, o assessor, pediu para a gente mostrar isso. Fala um pouco da importância da coloração da gema. Isso, a gente sabe que o público hoje, ele tá cada vez mais querendo mais saúde, um alimento mais saudável e de qualidade, né? Então, quando a gente fala em ovo, muitas vezes quando o consumidor quebra o ovo ali na sua casa e vê uma gema mais laranjada, ele remete a uma gema mais saudável, né? Como na imagem que a gente compartilhou com vocês, fica bem interessante, né? A gente visualizar a diferença de coloração de gema. Então, o mercado ele pode sim ter esse apelo por uma gema mais alaranjada, porque remete a mais saúde. E claro que a gente também, né, num país tão grande como o nosso, a gente tem várias culturas e cada região também tem a predileção por alguma coloração específica. Mas a coloração faz diferença mesmo ou é só para a gente, consumidor? Na verdade, é só pelo consumidor, é a questão visual realmente, né? Claro, se a gente inclui muitos aditivos sintéticos, pode ter alguma relação negativa para a nossa saúde, mas realmente essa coloração, principalmente nesse ovo que a gente vê na última fileira do lado direito, que está mais alaranjado, a gente vê que fica uma coloração melhor realmente da gema, né? Mas a questão é realmente visual, tá? Eu estava olhando, eu não gostaria dessa gema mais escura, é uma questão de gosto mesmo, né? Essa gema escura eu ficaria na dúvida, apesar de eu adorar a gema do ovo. Realmente, é uma questão de gosto e também de cultura, né? A gente vê que algumas regiões específicas procuram por uma coloração mais escura, outras preferem mais clara, né? Então, a gente tem todas essas questões incluídas aí. Quando o avicultor vai ver o mercado que ele vai comercializar o ovo dele, ele tem que entender o consumidor e os gostos desse consumidor. Ou seja, não é fácil. Você sabe de cabeça qual região gosta mais de tipo de gema? Olha, esse estudo que a gente compartilhou, essa imagem, foi feito em algumas granjas lá no Rio de Janeiro, né, no interior do estado do Rio de Janeiro. E o pessoal que fez o estudo falou que lá na região realmente o pessoal gosta de consumir um ovo com a gema mais alaranjada. Agora, eu que moro aqui em Curitiba, aqui na região, eu não vejo muito predileção pela questão da coloração mesmo, mas pela qualidade, né? O pessoal tem bastante buscado a questão de ovos orgânicos, uma questão mais natural mesmo. Agora, como é que vocês fazem para atender o mercado com tantas diferenças regionais, né? Uma questão simples, uma questão de cor de gema. Como é que vocês fazem para atender? Como é que o produtor lida com isso?
Bom, na verdade, o produtor nos procura justamente para a gente dar algumas indicações, né, soluções nutricionais para ele. E quando a gente faz isso, a gente tem especialistas aí no Brasil inteiro que conhecem muito bem cada região. Então, cada especialista acaba dando o direcionamento para o produtor conforme o que o produtor precisa e a região que ele está inserido. Agora, em relação à quantidade, queria que você falasse um pouco a narração, como é que funciona isso? Como é que o produtor aplica esses aditivos? Isso, é indicado ir na ração, tá? Via premix, mineral ou vitamínico, e a inclusão varia de conforme a coloração que ele quer atingir. É aquilo que a gente viu na imagem, tem várias cores distintas ali, então depende muito do consumidor dele, mas em torno de 1 a 3% de inclusão por tonelada. Agora, o aditivo para o animal é só para mudar a cor da gema? Ou ele traz algum outro benefício para o produtor em termos de produtividade, de saciedade? O que acontece? Bom, falando especificamente desse aditivo, que é a base de flor de cantaxantina, que é o que a gente tem, né, flor de marigold, tem alguns estudos realmente que falam que ele melhora a imunidade dos animais, mas não são muito difundidos ainda. Então, precisa de mais estudos nesse setor para a gente saber bem certinho a ação que ele vai ter no animal. Como é que vocês chegaram nesse aditivo? Claro que foi muita pesquisa, né? Mas como foi a pesquisa para chegar até essa planta, descobrir que essa planta teria esse potencial? Bom, essa planta ela é base de carotenoides, né? Então todo mundo sabe ali o beta-caroteno da cenoura, por exemplo, que tem uma coloração mais alaranjada, e estudos foram feitos para qual planta que melhor teria essa extração e melhor teria essa estabilidade. Hoje ele é produzido pela Quintia, numa planta lá no Peru, né? Não é nacional, é um produto importado. É muita coisa para o produtor, mas eu achei excelente essa ideia. Obrigada, Jorge, pela participação e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Até mais.